Culto de ensino através do Facebook, e creio que Deus, Ele continuará falando ao seu coração desta oportunidade através da sua palavra, como já vinha falando através dos louvores. Que Deus continue abençoando o nosso presbítero César, que sempre tem nos ajudado nessas transmissões dos nossos cultos ao vivo que nós estamos fazendo aqui na nossa igreja. Incansavelmente tem estado conosco. Que Deus continue abençoando a ele e a sua filha Gleice. A Gleice tem nos ajudado aqui também. Que Deus continue abençoando a sua vida, irmã Clívia, e toda a sua família. Que Deus continue abençoando a vida de cada um dos irmãos que neste momento está aí conectado conosco através do Facebook. E eu quero pedir para você, compartilhe esta live ainda com os seus amigos, com os grupos dos quais você faz parte no Facebook, para que outras pessoas sejam abençoadas através deste culto. Não somente você que está aí a nos assistir, mas outras pessoas sejam abençoadas através deste culto de ensino. Quero aqui mandar novamente a paz do Senhor para o nosso pastor Gleir, para a irmã Marta, e pedir que todos os irmãos continuem orando pela vida da mãe da nossa irmã Marta, pois a mesma ainda se encontra internada, mas nós cremos que Deus continuará dando vitória para esta família. Meus queridos irmãos, eu tenho uma palavra para compartilhar com cada um de vocês nesta noite, e peço que você abra a sua Bíblia na medida do possível aí na sua casa, no seu trabalho, onde você estiver neste momento nos acompanhando através do Facebook. Abra a tua Bíblia no primeiro livro do Novo Testamento, Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 5 e o versículo de número 13. Eu quero nesta noite, em rápidas palavras, falar com os irmãos sobre este versículo de número 13, onde Jesus ele nos diz que nós somos o sal da terra. Então abra a tua Bíblia nesta noite no livro de Mateus, Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 5 e versículo 13, que diz assim: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Feche os seus olhos aí, onde você estiver neste momento, para nós orarmos a Deus, pedindo que Ele, através do seu Espírito Santo, fale conosco através da sua palavra. Querido Deus e eterno Pai, mais uma vez nós estamos nesta noite na Tua presença, Senhor. Meu Deus, eu te apresento esta pessoa que está aí do outro lado, ó Deus, nos assistindo pela internet. Te apresento todos os nossos irmãos. Senhor, fala conosco nesta noite, através do ensinamento da Tua palavra, para a glória do Teu nome. Amém. Meus queridos irmãos, nesta noite, dentro deste tempo que nos resta, nesta oportunidade, eu quero falar com os irmãos sobre algumas qualidades do sal. Esse texto que nós acabamos de ler aqui nesta noite é um texto bastante conhecido, e eu tenho certeza que você já pregou ou você já ouviu alguém falando a respeito desse versículo 13 de Mateus capítulo 5, quando Jesus está dando aqui o sermão aos seus discípulos e a todos que estavam ali ouvindo. Jesus ele chega no versículo 13, depois de falar sobre as bem-aventuranças, Jesus ele fala para os seus discípulos e para todos que estavam ali reunidos com ele, de que os seus discípulos eles eram o sal da terra. Veja que Jesus ele não está dizendo que os seus discípulos foram, nem que os seus discípulos serão. Ele está dizendo que os seus discípulos é o sal da terra. Meus queridos e amados irmãos, essa palavra de Jesus, ela recai sobre todos nós que estamos
aqui nesta noite a ouvir esta palavra. Jesus está nos falando através da sua palavra que nós somos o sal da terra. Então, nesta noite, meus queridos irmãos, eu quero falar com vocês sobre algumas qualidades do sal. Para que o sal serve? Por que? Em que Jesus estava pensando quando ele disse que os seus discípulos são o sal da terra? Eu quero nesta noite pedir a tua atenção. Prometo não ser muito longo nas minhas palavras. Encerraremos essa live às 20 horas. Mas, nesse pouco tempo que nós temos aqui, eu quero, juntamente com você, falar sobre as qualidades do sal. Mas antes de falarmos da qualidade do sal, precisamos dizer que no tempo de Jesus, quando Jesus ele pronunciou estas palavras, ele usou uma expressão que depois se tornou o maior elogio que se pode fazer a uma pessoa, que é o seguinte: se desejamos sublinhar a solidez, utilidade e valor de alguém, podemos dizer, pessoas assim são o sal da terra. Então veja que isso que Jesus está falando para mim e para você é algo muito importante, é algo que tem uma grande importância para a nossa vida. Então, na antiguidade, o sal ele possuía um valor muito grande. O sal, para os gregos costumavam até dizer que o sal ele era divino. Então o sal na antiguidade ele possuía um valor muito grande, assim como para nós hoje. E por que não dizer para as donas de casa? O sal ele tem um grande valor, ele tem uma grande qualidade, apesar de ser um produto no mercado com um valor que não costuma muito subir. É sempre um produto que tem um valor que não costuma ser alterado, e às vezes está nos lugares mais escondidos dos supermercados, porque parece que o sal não tem muita importância, mas a realidade é que o sal tem sim uma grande importância, como falei, principalmente para as donas de casa e para aquelas pessoas que moram sozinhas, porque sem o sal a nossa vida fica um pouco difícil, porque o sal ele tem algumas qualidades que eu quero compartilhar com vocês nesta noite, e espero que Deus, através da sua palavra nesta noite, possa falar ao teu coração através desse ensinamento. Então, eu quero nesta noite falar sobre 3 qualidades do sal. A primeira qualidade do sal é a pureza. A segunda qualidade do sal é a preservação. E a terceira qualidade do sal é o sabor. Lembrando aos irmãos que esse texto não se limita apenas àquilo que eu vou compartilhar com os irmãos. Esse texto não se limita apenas às palavras que estarei transmitindo aos irmãos. É um texto muito vasto e que tem muito ensinamento para cada um de nós. Mas eu pude aqui escrever alguma coisa sobre as 3 qualidades, ou essas 3 qualidades do sal, que é a pureza, preservação e o sabor. Meus queridos e amados irmãos, os romanos, eles diziam que o sal era o mais puro do mundo, porque ele se procedia de duas coisas mais puras que existem, que é o sal, o sol e o mar. Então, o sal era a oferenda mais antiga dos homens aos deuses na antiguidade, e até o final do culto sacrificial judeu, toda oferenda era acompanhada de um pouco de sal. Portanto, meus queridos e amados irmãos, para que o cristão ele seja o sal da terra, ele deve ser um exemplo de pureza. Então, quando Jesus está falando que nós precisamos ser o sal da terra, Jesus está dizendo que eu e você, nós precisamos ter essa qualidade. Que qualidade? Qualidade de pureza. E o que é pureza? Meus queridos irmãos, segundo o dicionário, pureza significa condição
estado ou qualidade do que é puro, qualidade ou estado daquilo que não tem mistura ou impurezas. Então Jesus ele está dizendo, através dessa palavra, a todos nós, que como sal da terra, nós precisamos ser puros, precisamos buscar a pureza, precisamos ter essa qualidade, precisamos ser puro. E no mundo que nós estamos inseridos, e no mundo em que nós estamos vivendo hoje, meus queridos e amados irmãos, a pureza está diminuindo, ou seja, as exigências morais no que se diz respeito à honradez, à diligência no trabalho, à retidão, à moral, todas as normas estão sofrendo um processo de relativismo ou de relativização e rebaixamento. Então o cristão ele deve ser aquele que mantém a pureza absoluta, primeiro na linguagem, na conduta e até mesmo no pensamento. Então veja que lição extraordinária nós estamos aprendendo com Jesus a respeito desse ingrediente tão importante para a nossa vida, que é o sal. Quando Jesus se refere ao sal, falando para nós, falando para os seus discípulos, ele estava dizendo que os seus discípulos, eles precisavam ser puros. Ele estava dizendo que os seus discípulos, eles precisavam procurar ter uma vida de pureza diante de Deus. Eles precisavam ter uma vida santa, porque, meus queridos e amados irmãos, nesse tempo de epidemia, é que nós estamos conhecendo e vendo quem é crente e quem não é crente. Porque, meus queridos e amados irmãos, porque Jesus ele vem para buscar uma igreja, Jesus ele vem para buscar um povo. E quando nós falamos de igreja, não estamos nos referindo a essas estruturas feitas pelas mãos dos homens, até porque a Bíblia diz que Deus ele não habita em templos feitos por mãos dos homens. Deus habita no maior templo, e esse templo é Pedro, esse templo é Tiago, é João, é o César, é Flávio, é você que está me assistindo neste momento. Então quando Jesus vier buscar a sua igreja, ele vem buscar uma igreja pura, ele vem buscar uma igreja lavada e remida pelo sangue de Jesus Cristo. Então, meus queridos e amados irmãos, falamos então sobre a primeira qualidade do sal, que é, meus queridos irmãos, a pureza. A segunda qualidade do sal que eu quero compartilhar com vocês que estão em casa me assistindo neste momento, é que o sal, ele também tinha a qualidade de preservar, a qualidade de preservação. E o que é preservar? É conservar. O sal tem esta qualidade. Se você fizer, ou seja, se você pegar alguma coisa, alguma carne, alguma outra coisa que precise ser preservado, que precise ter preservação, conservação, e você não pôr o sal, esse ingrediente tão importante, tem uma grande chance, e ao passar do tempo, dos dias ou das horas, esse produto irá entrar em estado de putrefação. Então o sal é um ingrediente muito importante, e ele também tem a ideia de preservar. Essa é a segunda qualidade do sal que eu quero falar com você que está aí me assistindo neste momento. Então, meus queridos e amados irmãos, veja que o sal ele era usado para impedir, ou ele é usado para impedir que os mantimentos e outras coisas apodreçam, ou viessem a apodrecer, ou se corrompessem, para deter o processo de putrefação. Então o sal tem essa qualidade, o sal tem essa importância, meus queridos e amados irmãos. Também, segundo o historiador, biógrafo, ensaísta e filósofo médio platônico grego chamado Plutarco, ele diz que
o sal é como uma nova alma inserida no corpo morto, de maneira que o sal, ele impede a corrupção, para que o cristão seja reconhecido como sal da terra, deve cumprir uma certa função antisséptica. Que função é essa? Função antisséptica. Função antisséptica, meus queridos e amados irmãos, fala sobre aquilo que impede a contaminação e combate a infecção. Então eu e você, como cristão, se somos sal da terra, precisamos ter essa função antisséptica. Precisamos ser aqueles que impede a contaminação, que combate a infecção e que, meus queridos irmãos, contaminação e infecção são essas. Uma infecção e contaminação pior do que o vírus que está assolando o nosso Brasil e outros países do mundo, chamado pecado. O pecado, ele é um vírus mais perigoso do que o Covid-19, porque o Covid-19, ele pode levar algumas pessoas à falência do corpo físico, porém o pecado, ele é mais perigoso, porque ele não apenas nos leva à falência do corpo físico por conta dos atos, por conta das suas práticas, como também ele nos leva para o inferno. Então, meus queridos irmãos, precisamos, como sal, cumprir uma certa função antisséptica na vida e purificar em qualquer grupo em que nós encontremos presente ou inseridos. Nós somos seres humanos e seres humanos, eles precisam viver em grupo e em sociedade. Então, como nós somos inseridos na sociedade e em grupo, precisamos ter essa função de purificar em qualquer lugar que nós chegarmos, que nós possamos ser a purificação, porque nós somos o sal da terra. E deve ser o cristão a pessoa que por sua simples presença, ele derrota a corrupção. Você já parou para observar que em algumas ocasiões, quando o crente chega em determinado lugar, ele muda o ambiente, ele muda o estilo de conversa, ele muda o estilo de música, ele muda o estilo de falar, ele muda o estilo da vida das pessoas, porque nós temos essa função antisséptica. Nós estamos aqui inseridos por Jesus, aqui neste mundo, para ser sal, e como sal nós temos essa função de preservar, de não permitir que o pecado ele venha tomar de conta da nossa vida, porque somos sal, e não somente do mundo, nossa vida, mas também de todas as pessoas que estão ao nosso redor. Nós somos o sal da terra, e eu creio, meus irmãos, que este mundo que nós estamos vivendo, e eu creio que todos vocês que estão me assistindo neste momento sabem muito bem do que eu estou falando. Deste mundo que nós estamos vivendo, algumas pessoas dizem realmente este mundo está podre, porque tudo que nós ouvimos, tudo que nós vemos, muitas vezes aquilo que nós pensamos, aquilo que nós praticamos, pelos caminhos que nós andamos, nós chegamos às vezes à conclusão de que este mundo está podre. Porém, enquanto a igreja de Jesus Cristo estiver na terra, este mundo não estará totalmente podre, este mundo não entrará em um estado de putrefação, porque nós somos o sal desta terra. Enquanto nós estivermos aqui nesta terra, este mundo estará preservado, este mundo estará conservado. E a última qualidade do sal que eu quero nesta noite compartilhar com os irmãos, para nós encerrarmos este culto de ensino, é que o sal, ele tem a qualidade de dar sabor. O sal, ele tem, ou uma das suas qualidades é pureza, segunda é a preservação, e a terceira qualidade do sal é a de dar sabor. E o que é dar sabor? O que é sabor? Sabor
meus queridos e amados irmãos, é o sentido do gosto, do paladar, bom humor, graça, jovialidade. Então, quando Jesus ele diz que nós somos o sal da terra, ele está dizendo que nós temos que ser puros. Jesus está dizendo que nós temos que ser aquele que preserva, e Jesus está nos dizendo que nós somos aquele que dá sabor, somos aqueles que têm a qualidade ou a ideia de dar sabor. Então veja, a comida preparada sem sal, ela é o quê? Uma comida sem sabor, e até pode chegar a ser repugnante. Uma comida, para que ela chegue bem ao nosso paladar, para que nós possamos comer com alegria, ela precisa do sal. Esses dias no Facebook eu publiquei uma frase dizendo que, como sal da terra, nós não podemos ser insosso e nem salgado. Nós precisamos ter equilíbrio, porque Jesus nos disse que nós somos o sal. Mas uma da função do sal é dar gosto. Porém, se uma comida for preparada e se colocar pouco sal, a comida vai ficar insossa. Porém, se colocar muito sal, a comida fica salgada e se torna difícil de se alimentar com tal comida. Então, o cristianismo, ele é para a vida o que o sal ele é para a comida. O cristianismo é para a vida o que o sal é para a comida. A desgraça é que tantas pessoas que associaram com as características opostas, associaram a fé cristã ou a fé em Cristo com tudo aquilo que tira o gosto à vida. Existem muitas pessoas que se dizem: eu sou o sal da terra, e esquecem dessa qualidade do sal que é dar gosto. E essa pessoa deixa de viver, porque pensa que ser sal é deixar de viver. Uma da função do sal é dar gosto. Jesus ele disse que ele veio para que eu e você nós tenhamos vida, e tenhamos vida em abundância. Então veja que algumas pessoas associaram a fé em Cristo com tudo aquilo que tira o gosto à vida. Certa pessoa disse o seguinte: eu teria sido pastor. Escute bem isso aqui. Uma pessoa disse: eu teria sido pastor se a maioria dos pastores que conheci na minha juventude não tivessem tido o aspecto de empregados de funerárias e agido como tais. Em um mundo angustiado, meus queridos e amados irmãos, principalmente este período que nós estamos vivendo na atualidade, em que, segundo os dados da Secretaria de Saúde, nos diz que em 24 horas morreram 204 pessoas por conta dessa pandemia que nós estamos vivendo. Então, em um mundo angustiado que nós estamos vivendo, o cristão ele deveria ser o único que consegue manter a serenidade. Em um mundo deprimido, o cristão deveria ser o único inundado pelo prazer de viver. Quantas pessoas que se dizem cristãs, quantas pessoas que se dizem seguidores de Cristo, e essas pessoas não têm prazer de viver, e essas pessoas não têm a alegria concedida pelo Espírito Santo de Deus. Quantas pessoas que se comportam como se fosse um oficial de justiça, quantas pessoas que se comportam como se fosse um delegado, como se a presença de Deus na nossa vida nos levasse a ter um comportamento de alguém que não vive a vida. Jesus ele nos disse, volto a repetir, ele veio para que nós tivéssemos vida, e essa vida fosse abundante.
Então, em um mundo deprimido que nós estamos vivendo, o cristão deveria ser o único inundado pelo prazer de viver. A vida cristã deveria ser algo radiante. Quantas pessoas estão deixando de viver a sua vida, estão deixando de viver a liberdade concedida por Cristo? É claro que nós precisamos ter cuidado quando falamos sobre isso, porque o apóstolo Paulo ele disse que que ele era livre para fazer o que ele quisesse, tudo lhe era lícito, mas nem tudo lhe convinha fazer. O apóstolo Paulo ele disse que Cristo nos libertou, nós somos livres, é verdade, nós não estamos mais debaixo de nenhum jugo, somos livres, mas o apóstolo Paulo ele disse que nós não devemos usar a liberdade para dar ocasião à carne. Então, meus queridos e amados irmãos, em qualquer lugar que o cristão esteja, ele deve ser o sal da terra, ele deve ser o difusor da alegria, porque nós somos o sal. E uma das qualidades do sal naquilo que nós estamos falando é a ideia de dar sabor. Como cristão você precisa dar sabor. Como cristão as pessoas precisam olhar para você e querer ser como você é, seguidor de Jesus. Você seguidor de Jesus, você é alegre, não importando a situação em que você esteja inserido. Para concluir esse ensinamento nesta noite, segundo Jesus, se o sal ele não tiver essas funções que nós falamos, e como diz, esse texto não se limita apenas a essas 3 qualidades do sal. Mas se o cristão, segundo Jesus, ele não tiver essas qualidades, se o sal perder o seu sabor, porque se Jesus ele disse que se o sal se tornar insípido, ele está dizendo que é possível alguém ser sal, mas essa pessoa se tornar insípida, essa pessoa perder o sabor. E Jesus está dizendo que se tal pessoa perder o sabor, essa pessoa somente serve para ser lançada fora, para ser pisada pelos homens. A inutilidade acarreta grandes consequências. Se o cristão não cumprir o seu objetivo como cristão, ele vai por mau caminho. Estamos destinados a ser o sal da terra. E se nós não levarmos uma vida de pureza, uma vida de preservação e uma vida de alegria, que são essas 3 funções do sal que eu falei para você nesta noite, que são a nossa obrigação como crentes, nós devemos nos ater a sofrer as consequências de sermos lançados fora e sermos pisados pelos homens. Não importa se você é um pregador itinerante, conhecido não só nacionalmente, mas internacionalmente. Não importa se você é pastor, se você é evangelista, se você é presbítero, se você é diácono, se você é auxiliar, se você é cooperador, se você é porteiro da igreja, se você é líder de grupo, de departamento, ou se você é apenas um crente, se é um cargo a ocupar na igreja, se você deixar de ser salvo, você vai sofrer as consequências. Então é importante que você seja o sal da terra e a luz do mundo. Que Deus te abençoe. Nesta oportunidade falamos apenas sobre as qualidades do sal. Quem sabe em outra oportunidade falaremos sobre a outra parte do versículo, que Jesus diz que nós também somos a luz do mundo. Amém? Que Deus te abençoe. Esta
é a palavra de Deus para a tua vida